Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou também apresentador desse podcast. Está começando agora mais um episódio do nosso Sempre Cuidando. Você já sabe, esse é o videocast do Sempre Cuidando, programa de cuidado e suporte ao paciente da CRV do Brasil, para ajudar você que foi diagnosticada, você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica, ou então você que gostaria de começar a prevenir os riscos cardiovasculares. Nesse ano, a gente está recebendo profissionais extremamente qualificados que estão tirando por aqui todas as dúvidas sobre hipertensão, diabetes, angina, insuficiência cardíaca, doença venosa crônica. E, além disso, a gente também tem dicas importantíssimas para que você consiga ter hábitos mais saudáveis, para que melhore a sua qualidade de vida. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música e áudio preferido. Também pode acompanhar as pílulas nas nossas redes sociais, que fazem muito sucesso. É só buscar por Sempre Cuidando, que você vai nos achar nesses canais também. Vamos lá então no episódio desse mês. Está muito bom esse episódio. A gente tem uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre como a tecnologia pode ajudar e muito os cuidados com a saúde da gente. E também os cuidados com a saúde de quem a gente ama. A gente está acompanhando, com o avanço tecnológico, as mudanças que revolucionaram diversos aspectos da nossa vida. Na verdade, quase todos os aspectos da nossa vida foram impactados pela tecnologia. Atualmente a gente paga conta, resolve questões burocráticas, a gente se relaciona com as pessoas através desse aparelhinho que eu tenho certeza que se não está na sua mão, está no seu bolso, o celular. E é claro que a saúde também segue esse processo e muitos avanços foram vistos nesses últimos anos. Apesar de toda adaptação a algo novo ser sempre um desafio, é muito importante também a gente estar atento às novidades tecnológicas na área da saúde, principalmente porque elas beneficiam demais a nossa própria saúde e a qualidade de vida e também a saúde, como eu disse, de quem a gente ama. Então vamos falar mais sobre isso, sobre essas questões tão importantes, como é que a gente pode entender mais sobre esse assunto. A gente tem aqui uma cardiologista muito especial, uma querida doutora Érica Campana, uma carioca mineira de Valadares. Tenho muita alegria de falar com ela. Bem-vinda, doutora, tudo bem? Fernando, é um prazer estar aqui conversando contigo e conversando com os ouvintes sobre esse tema que é extremamente importante. A tecnologia está com a gente e a gente tem que usar ela a nosso favor. Muito bom, adorei esse azul, porque eu sou cruzeirense, embora eu sei que você seja flamenguista, né, doutora? Sua homenagem. Muito bacana. Vamos falar sobre tecnologia, ela a princípio assusta um pouco, mas é inevitável. A gente precisa ter esse relacionamento e quando a gente fala de saúde, ela é uma aliada que não tem volta, ela só vai para frente, né, doutora? Sem dúvida. Esse ponto é tão importante que a gente teve neste ano a publicação ali por volta de março de uma diretriz da Sociedade Americana de Cardiologia sobre inteligência artificial e cardiologia. Ter ideia de como essa questão da tecnologia está envolvida no conceito de saúde. Eu acho que todo mundo que, como você falou, tem um celular já teve a oportunidade de avaliar ali até a quantidade de passos que você dá no seu celular. Isso pode ser um reflexo para você da sua saúde, de como você pode manejar. Exatamente. E serve para o médico, porque o médico pode pegar um aplicativo, o celular ou os relógios, e falar, deixa eu ver como é que está. Como é que está aqui? Aí não dá para enganar. Exatamente. Vamos ver quanto você está andando por mês, por semestre, por semana. Exatamente. Está tudo ali. Durante a pandemia, o pessoal usou muito isso, Era o famoso 10 mil passos. E a gente ficou ali confinado sem poder sair. E tinha muita gente que contava os passos dentro do apartamento. Sim, teve uma notícia. Cumprir as suas metas. Teve um espanhol que disse que ele cumpriu uma maratona na varanda de casa. Meu tio, em Minas, em Leopoldina, caminhava no terraço da casa dele. Em cima do telhado, não? Imagino que tinha algum pano, não, né? Sim. E botava no grupo da família o cheque da quantidade de passos que fez naquele dia. É mito ou verdade que existe essa mística dos 10 mil passos como uma linha divisória entre a vida sedentária e a vida ativa? Não, na verdade não é mito, não. Isso é verdadeiro, a gente tem bastante evidências que mostram, e isso seria o que a gente em medicina chama de mundo ideal, se a gente pudesse caminhar 10 mil passos por dia. Mas imagina uma pessoa que hoje olha naquele reloginho dela e caminha 40 passos.
10 mil passos, ela vai falar, não vou conseguir nunca na minha vida. Então, a gente não tem que se fixar nesse número de 10 mil. A gente tem que se fixar em aumentar cada vez mais. Se hoje eu faço 40, que tal me propor no final dessa semana estar fazendo 80? E na outra semana 160? E depois 200? E progressivamente me colocando mais ativo. Isso é fantástico, porque a gente está falando aqui, nesses podcasts, durante todo o ano, no tratamento e no cuidado de doenças crônicas, doenças que precisam de uma atenção, de uma adesão, de um protagonismo do paciente. Então, ele vai conhecer os limites dele. Exatamente. Não adianta eu colocar metas inalcançáveis. As metas precisam ser factíveis, porque senão eu vou desistir. Sim. Então, penso numa meta que é factível, que vai me fazer me mover, sair da inércia, e isso acaba sendo um círculo virtuoso. Sim. Eu caminho mais e me sinto bem, e na semana que vem eu quero caminhar mais e mais e mais. Tem gente que não consegue dar uma volta no quarteirão, e quando consegue fazer isso é realmente uma grande conquista, né? Mas, doutora Érica, na sua visão, sua experiente visão de consultório, o que mudou com o avanço tecnológico de forma recente? Porque é assustador a gente falar de 5 anos para trás, até de 3 anos para trás, os saltos que a medicina, junto com a tecnologia, vem dando. Eu acho que você tocou num ponto que é fundamental. O suporte da tecnologia permite ao paciente ser o dono da situação, estar no comando da sua doença. Na mão. Exatamente. Muita gente tem, não só o celular, mas aquele famoso reloginho que monitora batimento cardíaco, que detecta, por exemplo, a presença de uma possível arritmia. Eu tenho um aqui, ó. Exatamente. Faz café, vira quadra de vôlei. Exatamente. Então, isso permite você, que é um outro ponto fundamental, conhecer os seus números. Se eu não conheço o meu peso, a minha pressão, o meu colesterol, a minha glicose, não temos ainda reloginho que mede glicose e colesterol. Mas vai chegar, não vai demorar muito que vai chegar. Até a qualidade do sono. Sim, isso é monitorado. E o sono entrou, no ano passado, no início do ano passado, o American Heart Association publicou um documento chamado 8 Passos da Saúde, que tem 8 métricas que representam cuidados de vida que a gente tem que ter para não começar a ficar doente. E esse documento foi uma reedição de um documento publicado 10 anos antes, que eram os 7 Passos da Saúde. O 8º passo foi a qualidade do sono, porque a gente acumulou evidências nos últimos anos de que um sono de qualidade ruim, tanto dormir pouco quanto dormir demais, não são benéficos para a nossa saúde. Eu acho que o ponto central da tecnologia é isso, é deixar a pessoa no centro da sua doença. É assim, conhecendo, entendendo, não tem medo, não precisa ter medo. Tem gente que tem medo de balança. Mas a coitada da balança não faz nada com a gente. Ela não faz, ela vai te dar uma informação, Ela vai te dar uma informação. Conhecer a informação te permite tomar decisões de mudar. Lutar contra as adversidades, né? É assim que essas soluções tecnológicas vão colocando o paciente com mais adesão ao tratamento? Sem dúvida. Mais uma vez, a gente tem muitas evidências que mostram que o paciente que se automonitora, ele adere melhor ao tratamento. Porque diabetes, pressão alta, colesterol alto são assintomáticos. Não tem cheiro, não tem cor, a gente não sente. Então, se eu não tiver a informação numérica, conhecer o meu número, eu não tenho capacidade de mudar. A partir do momento que eu conheço, eu posso me tornar muito mais um ator principal do meu tratamento. Exatamente. A senhora falou aqui rapidamente, eu queria voltar nessa questão do embasamento, da verificação também de sociedades médicas importantes que validam aplicativos e também soluções tecnológicas. Né? Sim, muitas soluções tecnológicas. Isso é importante, porque a gente tem hoje uma oferta gigante de produtos de tecnologia em saúde aí, e muitas vezes você desprende um valor para comprar aquele produto e aquele produto não tem validação. Né? Então é muito importante que eles sejam validados não só pelos órgãos regulatórios, como por exemplo aqui no Brasil a Anvisa, mas tem a chancela das sociedades médicas também, porque aí é um olhar não só da funcionalidade, como do quanto aquilo representa uma verdade
que o médico pode utilizar aquela informação para te ajudar no cuidado com a sua saúde. E, doutora, quando a gente fala de doenças crônicas, quando a gente fala de hipertensão, quando a gente fala de diabetes, o desafio para o médico é fazer que o paciente entenda a situação, que ele tenha adesão. Adesão, mas vou tomar para sempre? Essa é uma pergunta que a gente sempre recebe quando a gente começa a tratar o paciente hipertenso, o paciente diabético, o paciente que tem colesterol alto. Mas eu vou ter que tomar esse remédio para sempre? A minha pressão já está boa, eu tenho que continuar tomando? Sim. Por quê? Porque são doenças, como você mesmo disse, crônicas, que a gente infelizmente não tem cura. Quando a gente estabelece o tratamento, seja com adoção de hábitos de vida saudáveis, seja com utilização de medicamentos, isso controla o processo. Se eu interrompo isso, esse processo retrocede todo e todos os problemas voltam a acontecer. O paciente tem que entender que melhorou justamente porque ele está fazendo tudo certinho. Exatamente. E se ele deixar de fazer, vai piorar. Vai voltar tudo de novo. A senhora deve ter casos assim, muito, muito curiosos de consultório, né? Temos casos muito curiosos. Porque quando a gente fala de adesão, é um processo. Ele passa pelo momento inicial, que é o paciente aceitar que tem um problema. Isso às vezes é difícil. E voltando àquilo que a gente falou, a pessoa não quer conhecer, tem medo da balança. É a mesma coisa de ter pessoas que eu não vou ao médico, eu vou procurar doença. Eu costumo brincar, se nós tivéssemos a capacidade de encontrar doenças, eu ia botar uma banquinha na esquina e ia ficar ali milionária, vendendo doença. Não achamos, só se elas existirem. Agora, a partir do momento que eu detecto o problema, eu posso tomar alguma atitude para resolver o problema. Então, a gente passa por isso. Eu tinha uma paciente muito curiosa, uma senhora de 70 e poucos anos, e que foi ao consultório porque ela tinha um cansaço. Ela fuma, eu acho que desde quando ela estava na barriga da mãe, né? E ela queria encontrar uma doença cardíaca que explicasse o cansaço dela, porque ela não aceitava que era do cigarro. Então, a gente revirou, fez todos os exames e, olha, curiosamente, apesar de fumar há tantos anos, ela não tinha problema cardíaco. E o problema dela, com certeza, era pulmonar relacionado ao cigarro. E ela continua achando que o cigarro não é a causa do problema dela. Essa eu não consegui convencer. Hoje, como é que ela está? Ela ainda está fumando. Infelizmente. Doutora, é interessante também que o paciente precisa tomar esse remédio, né, com uma frequência estabelecida aí, né, para sempre, né? E os aplicativos vão ajudar nisso também, né? Sim, sim. O ano passado, no Congresso Europeu de Cardiologia, eu fui assistir a uma mesa que estava falando exatamente sobre isso, sobre adesão, tá? E o palestrante trouxe um trabalho feito por ele, tá? Dados desse trabalho, em que ele perguntava para o paciente o porquê de não tomar o remédio com a frequência. E disparado, a causa mais importante era o esquecimento. A gente, no Brasil, sempre pensa na questão de custo, tudo isso, mas era o esquecimento a causa número 1 das pessoas não terem a adesão continuada. Se a gente pensar, por exemplo, nos aplicativos, um aplicativo, por exemplo, como o Health, um aplicativo de cuidado em saúde, eu coloco ali a informação do remédio que eu tomo. Não só o de pressão, posso colocar qualquer medicamento. E esse aplicativo sinaliza para mim no horário que eu coloco. Eu tomo remédio 8 horas da manhã. 8 horas da manhã ele vai apitar para eu tomar. E eu vou ali, dou o cheque que eu tomei e aquilo fica ticado. Uma outra funcionalidade interessante que esse aplicativo tem é que você pode cadastrar um familiar, um cuidador, e se você não tomar, ele vai ser alertado, se você não checar que tomou. Tinha uma história curiosa com isso no consultório. Uma senhorinha que veio e começou a usar a medicação, eu apresentei o aplicativo e ela baixou, começou a utilizar, e ela retornou para a consulta com a filha. E falou, eu falei, e aí, como é que tá usando, tá gostando? Não, tô gostando, tem dicas legais, mas esse aplicativo é dedo duro. Aí eu falei, como assim? Ela cadastrou a filha. E ela, depois que começou a usar, ficou medular, ela assimilou a tomada do medicamento. Então, às vezes, ela tomava e esquecia de ir lá e ticar que tomou. E aí o aplicativo apitava para a filha como se ela não tivesse tomado. E a filha ligava para ela
mamãe, você não tomou o remédio? Ele é dedo duro, ela me dedura. Né? Então, muito interessante. Interessante, porque também aqueles dispositivos de organização dos remédios, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, já ajuda muito. Aquilo é muito simples. Eu uso com a minha mãe. E minha mãe toma alguns remédios de manhã, de tarde e de noite. Eu estou dizendo que o aplicativo pode acionar, claro, esse é um aparelho analógico. Uma tecnologia, mas Aí exatamente, se você... o aplicativo fala, vai lá na caixinha, Isso, no se dispenser. você tem, às vezes, uma pessoa mais idosa que, eventualmente, não consegue manejar a tecnologia, isso existe? Existe, né? Essa é uma forma de lembrar de tomar, que é um facilitador, né? Tem uma história de uma colega de Sergipe muito interessante, que ela estabeleceu no serviço público, onde ela atendia pacientes diabéticos e que tinham dificuldade de lembrar de tomar o remédio, e ela instituiu com os pacientes a canequinha vermelha. Mandava o paciente comprar uma canequinha vermelha e, se o paciente tomasse o remédio, ele ia colocar a canequinha no escorredor lá, porque ele lavou a canequinha. Então, se ele chegasse e visse que a canequinha estava no escorredor, ele sabia que ele tinha tomado o remédio. Quer dizer, uma iniciativa simples que facilita o paciente se lembrar. Exatamente. Tudo ajuda, né? A gente falando do Elf, é importante falar também que ele tem uma abrangência muito grande, Exatamente. Né? Ele é gratuito. Eu acho que isso para mim, é o grande diferencial. Como a gente falou, a gente tem o celular hoje que tem muitos aplicativos. Contador de passo, qualquer celular tem, né? Qual é o diferencial de um aplicativo como o Elf? Ele é um aplicativo de cuidado em saúde mais abrangente. Eu consigo imputar ali informação de pressão arterial, de colesterol, de glicose, de peso. Se eu tiver angina do peito, eu consigo cadastrar ali os momentos aí que eu tenho a crise de angina para levar para o meu médico. Eu consigo... Ali tem um contador de passos embutidos. Eu cadastro os meus remédios e ele me lembra. Então, ele consegue reunir em uma única ferramenta um cuidado mais amplo de saúde. Para a senhora, no consultório, que é um paciente que tem toda essa aplicabilidade aí de um aplicativo como o Elf, facilita muito a consulta? Facilita. Eu uso bastante, ele hoje faz parte da minha prescrição. Ele está lá. Quando eu prescrevo o medicamento, 1, 2, 3, 4. O último item da prescrição é sempre baixar o aplicativo Elf e fazer o seu cadastro. E eu utilizo ele no retorno do paciente. Muitos médicos têm o QR Code ali. Tem. Toma aí, baixa aí agora ali. Tem ali. Na mesinha do fácil, médico já. Né? Você tem pacientes idosos que não têm tanta familiaridade? E aí eu coloco a família na jogada. É uma forma de você envolver também o familiar para ajudar aquele paciente idoso, que às vezes ele vai precisar realmente de um suporte da família para manejar os seus medicamentos, né? E aí você envolve outras pessoas no cuidado com esse. Tem uma coisa interessante também, que quando esses números chamam muito a atenção, tem um suporte do aplicativo que acaba entrando em contato com o paciente. Entra em contato. Quando o paciente, por exemplo, coloca ali a informação de pressão, né? Se essa informação estiver muito fora do que está recomendado nas diretrizes, e aí vem aquilo que você me perguntou sobre a validação das sociedades médicas, elas dão essa chancela de dizer, olha, qual seria o valor que é considerado normal, qual seria o valor de alerta. Aquilo aparece um alerta para o paciente dizendo, olha, sua pressão arterial está muito fora do que seria o ideal. Faça contato com o seu médico para ver o que está acontecendo, mas também não causa um alarme para que o paciente fique desesperado, mas aquilo dá informação. Né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando sobre a medicina brasileira, que é referência mundial. Congressos, simpósios feitos aqui no Brasil de diferentes especialidades médicas têm repercussão em todo o mundo, né, doutora? A gente fala com muita tranquilidade da qualidade da medicina brasileira. Quando a gente fala da chancela de sociedades médicas importantes, isso dá mais referência aos aplicativos que são sérios, Sem né? dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa colocação ela é importante por isso. Ela dá a chancela científica para o que está ali. Então, aquela informação de que este valor de glicose está fora do padrão, isso foi chancelado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que dá a chancela para esse aplicativo. E não é preciso ter a doença crônica para fazer essa adesão, né? Pelo contrário, né, doutora? Não. Eu recomendo para todos os meus pacientes que baixem o aplicativo, porque
ele tem, além dessa questão toda da sua monitorização, permite você conhecer os seus números de forma objetiva, colocando ali. Ele tem uma série de dicas de saúde interessantes e ele tem um negócio que eu acho que todo mundo adora, né? Que é a gamificação. Né? Ele é como se fosse um joguinho. Então, quando você coloca os seus dados ali, eu sou fulano, peso tanto, tenho ou não tenho pressão alta, ele meio que cria um plano de saúde ideal para você. E ele estabelece metas. Se você for cumprindo as metas, você vai ganhando pontinhos, moedinhas, que depois você pode trocar por uma série de benefícios em saúde. Né? Desconto em lojas, tem até o sorteio de uma bicicleta. Eu estou perseguindo a bicicleta. É legal mesmo, tem roupas legais, é bacana. Eu tenho o aplicativo e é muito bacana isso, que você compete com você mesmo, com você mesma, e faz disso um ganho para a sua saúde. Exatamente. Né? Então, nós estamos falando, tem passos que podem ser medidos, o controle da pressão, colesterol, peso, glicose. Existe uma funcionalidade para quem tem angina de peito, ele pode sinalizar o momento que ele tem a crise de angina. Existe uma funcionalidade, se você fuma e quer parar de fumar, ele estabelece um plano para parar de fumar ali para você, né? E uma outra coisa que eu acho que é interessante é que quando esse aplicativo chegou aqui para a gente no Brasil, ele veio somente com a funcionalidade de pressão. E depois, os médicos que foram interagindo com a tecnologia foram solicitando. Glicose. Eu mesmo fui uma que pedi um monte de vezes para colocar a glicose ali e a funcionalidade de aportar a informação de glicose foi inserida. Porque ela pode ser comparada também. Exatamente. Esses números eles evoluem, né? Isso, ele transforma essa informação que você coloca num gráfico. Então, o paciente consegue ver a flutuação. Isso é uma informação importante também para que o paciente entenda que a pressão arterial varia. É normal que ela varie. Né? É muito comum o paciente chegar no consultório e você perguntar, por que você está aqui? Minha pressão está variando. Eu falo, ainda bem. Ainda bem, isso é a Se vida. ela não Os tivesse suspiros variando, da vida, né, doutora? A gente estaria Paixão, por exemplo, aumenta a pressão. Exatamente. Só que a gente consegue ver, e o paciente consegue entender às vezes, que quando, por exemplo, ele não está sentindo nada e ele esqueceu, por exemplo, de tomar o remédio, às vezes a pressão subiu. Isso é um aprendizado para o paciente. Eu tive um outro caso muito interessante de consultório, que era isso, uma paciente que era uma senhora idosa, mas bastante ativa, rígida, tanto que ela morava sozinha, ela se recusava a morar com os filhos. Mas ela tinha muito medo de que a pressão subisse à noite e que ela ia morrer dormindo. E ela chegou ao consultório com essa queixa. Qual é? O meu medo é que a minha pressão suba de noite e eu morra dormindo. E aí a gente avaliou, viu que a pressão não estava tão bem controlada, fizemos algumas orientações e orientamos para que ela fizesse a monitorização da pressão um pouco antes de dormir e orientamos os momentos em que ela deveria ou não fazer algum adicional de medicação, porque ela media a pressão e ela queria tomar um remédio qualquer porque ela achava que ela ia morrer dormindo. E aí deixei para ela escritinho, até o número X você não vai tomar nada. E eu garanto para você que você no outro dia vai acordar e não terá morrido. E aí, óbvio, nos primeiros dias ela não confiou muito em mim, mas depois um dia ela falou assim, não, vou acreditar no que a doutora falou. E ela disse que a primeira manhã que ela acordou, depois de ter medido uma pressão, que à noite, na concepção dela, seria uma pressão alta e que ela ia morrer dormindo, e ela viu que ela estava viva, aquilo foi uma libertação para ela. Às vezes até o susto e o medo de tudo isso aumentava a pressão. Exatamente. A gente tem muito isso, o paciente mede a pressão, está alta. Aí ele mede de novo, está mais alta ainda, está mais alta ainda, está mais alta. Fica tranquilo. Aliás, é preciso também aprender essa técnica, né? Exatamente, né? Eu tinha um outro paciente que veio para mim, era um paciente que tinha uma insuficiência renal e ele estava na fila do transplante. E ele nunca conseguia fazer o transplante porque a pressão não estava bem controlada. A gente conseguiu ajeitar a medicação, mas ele tinha também uma ansiedade gigantesca. E às vezes o companheiro dele falava, ele media a pressão, estava alterada, ele ficava medindo quase que de 15 em 15 segundos.
falei, com ele eu fiz o contrário. Eu falei, você está proibido de medir a pressão, só vai medir na consulta. E aí tinha o jaleco branco, aí ele ficava com medo do jaleco. Até ele se dessensibilizar. Agora ele conseguiu transplantar e tá tudo bem. Não é, doutora? No consultório as pessoas podem ter pressão mais alta com medo do médico, né? Isso é o efeito do jaleco branco, o efeito do consultor. Pois então. Né? A pressão sempre é mais alta. E também tem um dispositivo no ELF aquele comando Bluetooth que alguns aparelhos têm. Não precisa anotar, porque isso facilita demais. É um facilitador. Alguns aparelhos de pressão que têm tecnologia Bluetooth e que são compatíveis com o ELF, com uma transmissão direta da informação de pressão arterial. E o médico recebe tudo isso com essa sucessão dos números, essa evolução dos números, né? É importante ficar claro que o médico não recebe diretamente do aplicativo. Não recebe, né? ele vai analisar. O paciente leva para o médico. Isso né? tem que ficar muito claro. Né? O médico não tem acesso. Exatamente. Ele Mas tem no consultório. Por exemplo, sempre peço, quando o paciente vem para a consulta, deixa eu ver como estão os seus números. E o paciente mostra para a gente. Eu utilizava, antes de ter o aplicativo, o famoso anota a pressão no caderninho. Né? Só que anota a pressão no caderninho, primeiro que é uma quantidade de folha gigante, né? Nós estamos no mundo ecologicamente correto, temos que diminuir o uso do papel, né? E dava mais trabalho para a gente, porque aí eu precisava calcular a média. Ali ele já tem a média para mim da pressão e facilita. Né? Não, é assim, claro, faz sentido anotar no papel, ajuda bastante, mas a gente está falando de avanço tecnológico. Exatamente. Em breve isso vai ser um negócio tão longe de anotar no papel a pressão que a gente fala, lembra quando era assim, né? Melhor. E eu gosto por conta dessa transformação que ele faz num gráfico. Então, você consegue ver o movimento da pressão arterial. Isso está me lembrando muito aquele exame que vai ser importante para diagnosticar a pressão alta, né? Que é o mapa. É quase que substitui, né? Não estou dizendo que substitui. Mais ou menos. Mas é um par e passo ali. É um par e passo, é uma forma de você ter uma dinâmica da pressão arterial que te permite entender essas flutuações e que ajuda imensamente. E a gente tem um programa aqui anterior falando sobre angina. Na verdade, a gente fez mais de um programa. E como é delicada essa questão, não só do diagnóstico, mas a intensidade da dor. E aí, quando a gente fala do aplicativo, a gente fala até na tentativa de graduar o que seria uma dor mais relevante ou não. Exatamente. Né, tem o trabalho do professor Golda, que não sei se foi com ele que você conversou, em que ele mostra isso. Ele pesquisou, ele é um grande pesquisador de angina, e que mostra que passados 4, 5 dias da ocorrência da crise de angina, a sua tendência é não se recordar daquela crise de angina e não conseguir quantificar. Então, quando você tem uma funcionalidade como essa do aplicativo ELF de sinalizar o momento da sua crise de angina, você consegue pontuar. Sentiu a dor, você vai lá e marca. Estou tendo uma angina. E aí ele abre para você a pergunta, o que você estava fazendo nesse momento? Então, para o médico isso é importante para você conseguir relacionar com atividades do paciente. E tem também uma opção ali para você graduar. O nível da dor, de 0 a 10, qual nota que você dá para essa dor? E aí, quando o paciente vem para a consulta, ele traz para você e você vai ver ali. Olha, em um mês ele teve 4 crises, sempre quando ele estava fazendo esforço físico, sempre com intensidade de 10. E aí você consegue entender e manejar o tratamento. Exatamente. Isso é muito bacana porque a gente está falando também dos medicamentos que precisam ser tomados, não podem ser esquecidos. A gente está falando de uso muito contínuo, longo curso, né? E é muito bacana, o paciente vai descobrindo como é que esses remédios vão agindo positivamente no organismo dele. Exatamente. Né? Quando a gente fala da questão da adesão, eu falei que tem aquele primeiro momento que é a negação, né? O paciente nem quer aceitar que ele tem a doença. Um outro aspecto importante, a angina menos, porque a angina é muito sintomática. Então, o paciente ele quer ficar livre daquela dor. Mas quando você fala de pressão arterial, normalmente a pessoa não sente nada. E às vezes é difícil a pessoa quantificar o benefício daquele comprimido que eu estou tomando se eu não estou sentindo nada. Fazendo mais xixi, talvez? Ainda estou fazendo mais xixi. Né? E aí o que acontece? A complicação da hipertensão é de médio e longo prazo. É daqui a 10 a 15 anos que eu vou ter um AVC. Poxa, está tão longe, eu não consigo mensurar isso. Né?
E aí, quando eu tenho o visual da flutuação da minha pressão, que acontece isso, eu deixei de tomar um comprimido, eu vejo que a minha pressão subiu. No outro dia, quando eu tomei, ela ficou estável. Poxa, aí eu consigo transformar aquela dor que eu não estou sentindo numa informação que é visível. Doutora, a gente sempre fala, né, que hoje não existe mais saúde mental, saúde física, não existe lado de dentro, lado de fora, tudo é uma coisa só. A medicina está cada vez caminhando para essa unicidade de tratamento. Na sua visão de consultório, quando o paciente tem adesão ao problema dele, à doença crônica que ele está tratando e, consequentemente, também usa um aplicativo, a senhora percebe uma melhora macro, uma melhora globalizada, tipo, o paciente acaba emagrecendo, acaba ficando uma pessoa com mais consciência, com mais saúde mental? Sem dúvida, sem dúvida. Tem um livro muito interessante que chama-se O Poder do Hábito. E ele coloca isso de uma forma muito interessante, a gente vê isso acontecer. Existe um experimento que foi feito por neurocientistas. As pessoas eram orientadas para anotar tudo o que elas comiam ao longo de uma semana. Era essa a única ordem. Mas pelo fato das pessoas estarem anotando o que elas consumiam, elas automaticamente começaram a mudar hábitos alimentares, perder peso. Então, uma ação positiva, ela reverbera e vai criando outras ações positivas. Você está vendo o que você está comendo? Porque muitas vezes a gente nem A gente vê, não né? percebe, exatamente. E era curioso porque, assim, não era algo pedido. O pedido era, você vai voltar daqui a uma semana e vai trazer tudo anotado que você consumiu. E por conta própria, aquilo gerava um impulso. E ali, quando a gente fala de colocar em números dentro de um aplicativo as suas informações de saúde, é exatamente isso. Exatamente. Eu consigo ver o que está errado e ver como eu posso melhorar. Essa consciência, quando a gente fala do sal, por exemplo, na comida, o sal embarcado, mas existe o sal ali do lado do fogão, né? Comida mineira tem muito isso, né? Muito isso. Em Minas você já cozinha com o sal ali do lado, vai colocando, nem sabe se precisa, já vai Exatamente. colocando o sal. Pior do que esse sal que você tem ali do lado do fogão, que você ainda, de certa forma, consegue controlar o que você coloca, é o que está embutido no ultraprocessado. Sim, aí nem se fala, aí já junta os dois, né? Esse você não tem controle nenhum. Muito bem, olha, informações preciosíssimas aqui que vão ajudar muito esse monitoramento, esse automonitoramento, né? Você pegar as rédeas do seu cuidado, do seu autocuidado, isso é fundamental, né, doutora? Eu falo isso, talvez nós médicos, quando você vai lá e procura o médico, estou te procurando para me ajudar no cuidado da minha hipertensão. Talvez eu saiba mais de hipertensão do que você. Mas eu não sei mais da sua hipertensão do que você. É você que tem que saber. Então é uma parceria. Né? Eu brinco com os pacientes, uma outra coisa. Né? Eu posso prescrever o melhor medicamento do mundo. Ainda não funciona só escrito na minha receita. Tem que tomar. Então, não tem jeito. Ou a gente forma um time, e aí a gente vai conseguir caminhar juntos e vai obter controle. E o que é mais importante é o quê? Quantidade de vida e qualidade de vida. Eu brinco com os meus pacientes, a gente precisa cuidar da nossa saúde para morrer com saúde. Morrer todos vamos, mas eu posso escolher morrer dentro de um CTI cheio de tubos ou morrer como ontem na rádio, uma senhora em Itaperuna, 119 anos, vai entrar no Guinness Book com a mulher mais velha do mundo. Está sendo estudada. Está sendo estudada pelo pessoal da USP. Está sendo estudada para ver o que ela fez, como é que é possível fazer isso. Mas a cada vez a gente vai ter mais notícias. Mas a neta dela que deu entrevista falou. Ela come comida feita em casa, muito pouco sal, faz a caminhada dela. Os 8 passos da saúde. Não tem segredo. Tem a gente, no fundo a gente sabe, não tem mistério. Tem mistério. Doutora, muito obrigado, viu? Sucesso, fazer um brinde aqui. Valeu demais. Obrigada, foi um prazer. Valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. É muito importante que você compartilhe essas informações. Destacar que os pacientes inscritos no programa de cuidado e suporte da CV, o Sempre Cuidando, têm acesso ao aplicativo que a gente falou aqui, o Elf. Além, é claro, de também ter acesso aos conteúdos de qualidade, como esse episódio que a gente terminou aqui agora. E também, olha que importante, descontos nos medicamentos incluídos no programa Sempre Cuidando. Como a doutora Érica falou,
nós não só podemos, como devemos nos adaptar a uma solução digital como o Health para melhorar a nossa adesão ao tratamento, ao automonitoramento da nossa saúde. Seja você uma pessoa diagnosticada com uma doença crônica ou não. É aberto, é para todo mundo. Se a gente já usa a tecnologia ao nosso favor, por que não usar a tecnologia a favor também da nossa saúde? Se você conhece alguém que precisa escutar esse episódio, compartilhe essas informações úteis sobre saúde e qualidade de vida. Com seus amigos, com sua família, com todas as pessoas que você ama. Faça esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas e não se esquecendo também de deixar o seu like e comentar o que você achou do nosso episódio. A gente vai adorar saber da sua opinião. A gente quer saber. Aproveite também e continue acompanhando pelo Instagram, o @semprecuidandocrve, onde você conta com conteúdos diários para te auxiliar a lidar com hipertensão, diabetes, angina, doença venosa crônica e insuficiência cardíaca. Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Até a próxima. Saúde!